Bom, pessoal, esse trabalho ele foi feito em conjunto com a professora Silvia Dota e o professor Edson Pimentel, da Universidade Federal do ABC também. É claro que tiveram vários alunos também envolvidos, né? Mas, como esse artigo foi uma parte mais teórica da metodologia, então consta só o nome de nós seis. Mas, para a gente chegar a esses resultados, nós tivemos que contar com muitos alunos, tá? E alguns bolsistas de especialização também. Bom, a definição científica, né, que a comunidade científica tem utilizado para objetos de aprendizagem, ela tem variado bastante. Se você for olhar na literatura, tem muitas definições para objetos de aprendizagem. Tá? Eu trouxe duas, e aqui, uma da I3E e a outra é do Wiley. Basicamente, o que uma difere da outra é que o I3E considera também objetos não digitais, e o Wiley considera objetos digitais. A que a gente adota é do Wiley, porque ele considera, nossa pesquisa toda é em cima de objetos de aprendizagem digital. E aí, a definição é qualquer recurso digital que possa ser reutilizado para apoiar a aprendizagem. Tá? Bom, mas o termo objeto de aprendizagem ele se popularizou. Tá? Então, as pessoas começaram a dizer que objeto de aprendizagem é qualquer recurso que possa ser utilizado na educação. Tá? Por exemplo, a gente pode ter uma imagem estática, pode ser utilizada, quando ela é utilizada na educação, ela é considerada um objeto de aprendizagem. Ou uma imagem dinâmica, ou videoaulas, ou animações, ou um curso inteiro de educação à distância, que é um objeto de aprendizagem que pode ser composto por outros objetos, ou software. Bom, e qual que é a diferença, né, do uso popular do objeto de aprendizagem com a definição científica? Tá? Quando as pessoas começaram a utilizar esse termo objeto de aprendizagem, elas esqueceram de um detalhe importante, tá? Que é a questão do reuso. Certo? Então, assim, a gente pode usar realmente qualquer tipo, todos esses exemplos para a aprendizagem, tá? Mas nem sempre esse reuso, tá, dos objetos que têm sido desenvolvidos, nem sempre esse reuso é uma preocupação. Tá? Então, a gente tem alguns problemas, tá? E que diversas áreas da computação tratam esse problema do reuso. Tá? Bom, então a gente fez isso é um assunto de outro artigo, mas a gente caracterizou, tá, quais seriam as características desejáveis que um objeto de aprendizagem deveria ter para que ele possa ser reutilizado. Tá? Então, a gente publicou essas características no desafio, nós fizemos baseado em revisão bibliográfica, baseado na tabela LORE, que é uma tabela que sugere qualidade no objeto de aprendizagem, também alguma coisa de engenharia de software. Tá? E aí são várias características, vou falar de algumas delas. Então, por exemplo, um objeto ele precisa ter habilidades pedagógicas. Tá? Então, não adianta a gente ter um objeto, sendo que ele não consegue realmente ensinar o aluno. Tá? Se ele não tiver essa habilidade pedagógica, as pessoas vão acabar nem utilizando aquele objeto. Tá? Então, às vezes, um objeto ele é confuso para o aluno, ele pega o objeto e aí ele se sente confuso e acaba dificultando o aprendizado. Ou até mesmo o professor. A gente não pode deixar de lembrar que um dos usuários do nosso objeto são os professores. E, muitas vezes, esses professores eles não têm habilidades, tá, para baixar um objeto, para entender daquele objeto e para reutilizar em sala de aula. Então, às vezes, ele até desiste. Né? Então, a gente tem artigos que relatam isso, não só do nosso grupo, mas também na prática. A gente deu um curso uma vez sobre o objeto de aprendizagem e nós percebemos também uma grande dificuldade. E alguns professores chegaram até a desistir, tá, do curso. Assim, no caminho, a gente teve que rever o curso por causa dessa dificuldade em reutilizar. Tá? Outra característica é a disponibilidade. Um objeto ele precisa estar sempre disponível. Tá? Então, isso está associado a metadados, está associado à web semântica, que é uma outra linha da computação que pode nos ajudar a deixar os objetos mais disponíveis.
tá? Porque a verdade é que existem muitos objetos, tá? Mas na hora que você procura esses objetos para utilizar em sala de aula, parece que você está procurando uma agulha no palheiro, que nem sempre eles estão colocados nos lugares certos, nem sempre eles têm indicações para os professores de que como eles deveriam utilizar, tá? Também questão da acessibilidade, que é uma questão que está sendo muito, que apareceu aqui muito, né, nesse SBI, é que os objetos nem sempre eles são acessíveis às pessoas com deficiência motora, com deficiência visual, tá? Ou às vezes a pessoa tem um problema, quebrou o braço, não consegue mais utilizar aquele objeto. Os idosos. Então são diversos problemas, tá? Que nós temos aí nessa questão do reuso. E o que acontece, né, quando a gente desenvolve objetos? Quais são as implicações, né? A gente desenvolver objetos que não contêm essas características desejáveis, tá? Bom, existe um grande esforço do governo, tá, para financiar projetos para desenvolvimento de objetos de aprendizagem. Eu posso dar um exemplo: o edital das TICs, a OAB, tá, que financia esse tipo de objeto. A gente mandou com a professora agora, ano passado, um projeto da FAPESP para o desenvolvimento de objetos de aprendizagem, tá? E aí esses objetos ou eles não são concluídos, tá? Ou eles são concluídos, mas de forma não adequada, não desejável, tá? E que dificultando assim o reuso, tá? E o maior impacto disso tudo é o quê? É um impacto profundo na educação das pessoas. A gente não está desenvolvendo um sistema qualquer. Não é um sistema para ser utilizado numa empresa. Não é um objeto para ser utilizado na empresa. É um objeto que precisa o quê? Educar. Então, a preocupação é muito grande, tá, com esse problema. Bom, e o que a gente pode fazer com relação a isso, tá? Bom, para melhorar o reuso, na computação, a gente pode olhar esse desenvolvimento de objetos de aprendizagem sob diversas perspectivas. Sob a perspectiva da web semântica, do banco de dados. A perspectiva que a gente está usando aqui, hoje, nessa apresentação, é a perspectiva da engenharia de software, tá? Onde nós acreditamos que, ao desenvolver um objeto de aprendizagem, é necessário a gente adotar uma metodologia, tá, para esse desenvolvimento. Não uma metodologia qualquer, uma metodologia que foque na questão do reuso, tá, e na questão pedagógica também, que muitas vezes ela é deixada de lado. Então, nós estudamos quais eram as metodologias. Por que a gente fez isso? Porque a gente é uma universidade, está começando agora, essas demandas de objetos de aprendizagem, projetos, elas começaram a aparecer para a gente, e aí caímos nesse problema do reuso. Então, já que a gente está começando, então vamos começar a adotar uma metodologia que a gente acredite que produz objetos de qualidade, tá? Só que aí nós fomos estudar as metodologias que as pessoas estavam utilizando. Então, nós fizemos um levantamento bibliográfico, e aí nós classificamos em 3 tipos de metodologia. Algumas pessoas, na verdade, quando usavam, né, muitas vezes não existe uma metodologia para isso, as pessoas não usam metodologia, tá? Quando elas usam, elas podem ser baseadas somente em processos de desenvolvimento de software, justamente porque, como a computação está muito ligada com o desenvolvimento de objetos de aprendizagem, mesmo que seja um vídeo, tá? Então, as pessoas acabaram usando os processos de desenvolvimento de software. Ou as metodologias baseadas em desenvolvimento de conteúdos instrucionais, tá? Por exemplo, a metodologia AD, que é uma metodologia muito conhecida para o pessoal da educação, e também algumas metodologias específicas para objetos de aprendizagem. A gente achou também metodologias específicas. E aí, baseado naquela tabela de características desejáveis, a gente foi estudar cada uma delas. Então, a gente percebeu, e também é assunto de outro artigo, né, que as metodologias baseadas somente em desenvolvimento de software, ela é falha na parte pedagógica, tá? Então, quando a pessoa adota o Scrum, um processo, por exemplo, de desenvolvimento, um RUP, ela esquece um pouco da parte pedagógica, tá? Depois, a metodologia que é baseada somente em conteúdo instrucional, ela é falha na parte técnica, certo? Porque ela está considerando somente, a maioria das vezes, os aspectos pedagógicos. E as metodologias específicas para objetos de aprendizagem,
ainda, elas foram muito úteis para a gente criar a nossa metodologia, mas elas ainda apresentam falhas nos aspectos de qualidade, de reuso. Em determinado momento, elas deixam um pouco a desejar na questão do reuso e também nos aspectos pedagógicos. Tá? Então, a gente percebendo que nenhuma desses 3 tipos de metodologia elas eram suficientes para os nossos objetos, nós desenvolvemos uma outra metodologia. Tá? Então, aqui tem no artigo esse comparativo que nós fizemos, tá? Uma discussão em cima dele, sobre a metodologia ADE, o Scrum, que é um processo de desenvolvimento de software, mas que é usado também para desenvolver, o RUP, o SOFIA e o RIVED. Tá? Então, por exemplo, o SOFIA e o RIVED são... o ADE é para a educação, o Scrum, o RUP para software, e SOFIA e RIVED específico para objeto de aprendizagem. O SOFIA, ele tem alguns problemas aqui que a gente pode observar, que ele não aborda, tá? E a validação dele foi basicamente em cima de software. Não validou, por exemplo, para vídeo, para outros tipos de objetos. E o RIVED, a validação dele foi basicamente para animações. Então, se vocês forem lá no RIVED, tá? Que o nome da metodologia do RIVED é o mesmo nome do repositório. Então, se a gente for no repositório RIVED, nós vamos encontrar objetos muito bons, alguns com deficiências, mas que somente são vídeos, são animações basicamente feitas em Flash. Tá? Bom, e aqui a gente mostra nessa tabela um comparativo dessas metodologias que eu comentei sobre o aspecto pedagógico. Tá? Então, o que a gente fez? A gente pegou um livro do ADE, que era um livro de referência da metodologia ADE, internacional, o livro, e aí a gente estudou quais eram as atividades pedagógicas que o modelo ADE oferecia na hora de desenvolver um objeto. Tá? Listamos todas essas atividades e verificamos se, em algum desses processos, existiam essas atividades. Tá? E o resultado foi o quê? Que a maioria não abordava essas atividades para a educação. Bom, e como resultado da análise de estudo, a abordagem ADE contém todas as atividades de design instrucionais identificadas no estudo, mas não contém as características de qualidades desejáveis. O modelo RIVED contém apenas 6 das 15 atividades de design instrucional, o SOFIA possui apenas 3 atividades pedagógicas e o RUP aborda somente uma atividade pedagógica. Tá? Quando a gente fala RUP, a gente pode se estender também para outros processos de software, porque o RUP é o mais completo. Tá? Então, se ele é o mais completo, outros que são mais ágeis também não vão pensar nessa parte pedagógica. E aí, propomos a nossa metodologia, que a gente chama de ITERA, que é o nome do nosso grupo de pesquisa. Essa metodologia ela é baseada no PMBOK. Tá? Então, a gente considera que o desenvolvimento de um objeto de aprendizagem ele é um projeto que precisa ser gerenciado. Por quê? Porque exige equipe multidisciplinar. Tá? Exige custo, exige tempo, então precisamos considerar como sendo um projeto. Tá? Também o guia, nós utilizamos o guia de conhecimento da engenharia de software, onde a gente leu, estudou para verificar o que a gente poderia aproveitar da engenharia de software, independente de qualquer processo, tá? Para cá. A gente se baseou na metodologia RUP, OpenUP, e fomos buscar alguma coisa de outras metodologias ágeis. Tá? Mas nos baseamos fortemente na abordagem ADE, inserimos, e nessa parte ainda está incipiente, a gente quer pesquisa em cima disso, algumas questões relacionadas à interação humano-computador, tá? E propomos uma metodologia que tem foco no reuso e nas habilidades pedagógicas. Tá? Bom, então tem que ficar claro o seguinte, o que a nossa metodologia não é? Ela não é um processo de desenvolvimento, tá? Porque o processo de desenvolvimento ele precisa ser específico para cada objeto de aprendizagem. Ele precisa ter atividades, ele precisa ter fluxograma, não é isso que é a nossa metodologia. Tá? Ela não é a solução para todos os problemas de reuso. O que a gente faz é fornecer um guia, ele precisa ser seguido. Não adianta a gente fornecer o guia se ele não é seguido. Tá?
e ele não é específico para um tipo de objeto de aprendizagem. Ela é aderente a vários tipos. É estranho falar isso, porque a gente tem tantos tipos de objetos de aprendizagem, mas ela é aderente, a gente validou. E o que a metodologia é? É um guia que vai nortear o desenvolvimento. Ela é focada nas questões de reuso, nas questões pedagógicas. Ela envolve o professor. Então, a gente pega o professor e faz com que aquele professor ele faça parte daquele processo. E a gente diz para ele, olha, o seu papel agora no desenvolvimento de um objeto de aprendizagem, seja ele um curso, seja ele um software, é muito importante. Qual que é o seu papel? E a gente diz para ele qual que é o papel dele. Tá? E ele sugere o envolvimento do aluno, que é o usuário final. Tá? Então, assim, essas duas partes, de envolver o professor e de envolver o usuário final, está muito relacionada com a parte de interação humano-computador, que a gente está percebendo que é muito importante. Tá? Bom, então, apresentando a metodologia ela tem 4 componentes. As fases, os papéis, as etapas e os artefatos. E ela é uma metodologia iterativa e incremental, ou seja, tudo que a gente gera nela, ela pode retornar, é um ciclo, tá? E vai crescendo com o tempo. As etapas da metodologia, elas podem ser uma concomitante com as outras, tá? E é um processo de melhoria contínua. Bom, os papéis são as responsabilidades que as pessoas têm, que a equipe tem na metodologia. Tá? Então, assim, você pode ter uma equipe de 2 pessoas, você pode ter uma equipe de 10 pessoas. Tem que existir esses papéis nessa equipe. Tá? Então, por exemplo, eu tenho que ter um analista, eu tenho que ter um conteudista, um demandante, um gestor de projeto, um design instrucional, um design teórico, uma equipe de desenvolvimento e uma equipe de teste. Isso aqui pensando num objeto grande. Não quer dizer que eu tenho que ter uma pessoa para cada papel, não. Eu posso ter uma pessoa que vai exercer 4 ou 5 papéis. Só que tem que, mesmo de forma modesta, precisa ter, tá? Para a gente chegar no final com algo de qualidade. Tá? E aí, no artigo, a gente descreve cada um desses papéis. Os artefatos são os produtos resultantes da metodologia. Então, lá no nosso grupo, quando a gente fala artefato, todo mundo já sabe o quê? Que é qualquer subproduto que eu gerei. Então, por exemplo, se eu gerar arquivo texto, se eu gerar imagem, se eu gerar um mapa, se eu gerar um storyboard, isso tudo eu chamo de artefato. Tá? Esse nome a gente trouxe lá do RUP, foi um nome, a gente ficou em dúvida. Uma coisa que nós discutimos muito também foi essa questão do nome, porque a gente vai trabalhar com o professor. Será que o professor vai se dar bem com o artefato? Mas quando a gente validou, a gente percebeu que os professores estavam entendendo o que era artefato. Tá? A gente trabalha também com modelos de artefatos, para guiar o professor. Tá? Então, por exemplo, quando um professor ele chega e fala assim, olha, que a gente tem que lembrar que, geralmente, a ideia do objeto da aprendizagem sai da cabeça do professor. Né? E esse professor ele não é técnico em computação. Aí, como é que a gente vai fazer para extrair isso dele? Então, a gente tem um conjunto de templates, tá? Em que vai direcionando o professor a conceber essa ideia. Então, pergunta para ele qual o tipo de objeto, qual que é a área de conhecimento. Então, ele já vai definindo quais são as disciplinas. Eu posso usar esse objeto para vários tipos de disciplinas? Quais disciplinas? Então, a preocupação com o pedagógico desde o início. Tá? E aqui são as etapas da metodologia. Então, a gente colocou a gestão de projetos bem aqui no meio. Tá? Temos a primeira etapa, a gente começa com a contextualização. Nessa contextualização, a gente quer saber para que tipo de aluno que a gente vai desenvolver o objeto, se tem aluno com deficiência, se não tem. Se for o caso, a gente tem que fazer um estudo de campo, aí vem um pouquinho da área de HC, tá? Para entender qual que é o contexto onde esse objeto vai ser aplicado, para entender o nosso usuário. Tá? Aí vem a parte de requisitos. Na parte de requisitos, a gente tem requisitos funcionais e requisitos pedagógicos também. Por exemplo, a gente quer saber que tipo de modelagem instrucional a gente vai fazer, se ele quer abordar algum teórico pedagógico na produção do objeto dele. Tá? A etapa de arquitetura ou design, é onde a gente vai fazer o desenho, não o desenho
o projeto, vamos dizer assim. Depois a etapa de desenvolvimento. Essa etapa de desenvolvimento, a gente pode usar qualquer processo para desenvolver um objeto. Se for um vídeo, vai usar processo de vídeo. Se for um software, pode usar o Scrum, pode usar o que quiser. Depois a gente tem a etapa de teste e validação, tá? E a gente sugere práticas. Quais são as melhores práticas para testar um objeto, para determinado tipo de objeto. Depois, inclusive aqui, teste de usabilidade, teste de acessibilidade. Então, a gente diz, olha, nosso objeto não pode ir para o usuário final se ele não for testado, tá? Com as melhores práticas que a gente recomenda. E aí, vem a parte de disponibilização, onde ele vai disponibilizar num repositório específico. Tá? E aí, a gente tem uma parte muito importante aqui, que é a avaliação. Então, a gente diz, se você quer completar um ciclo de desenvolvimento de um objeto de aprendizagem, você tem que avaliar ele na sala de aula. Você tem que validar ele. Tá? E aí, não é tão simples a gente validar na sala de aula, porque envolve praticamente um outro projeto. Mas ele só vai ser completo depois que você validar, depois que você escutar a opinião dos alunos. Tá? Eu já terminei meu tempo, mas mais um minutinho aqui. Então, outra coisa, cada etapa daquela ali, tá? Isso tudo está bem detalhado, a gente já escreveu bastante sobre isso. Cada etapa daquela anterior, a gente separou em entradas, técnicas ou práticas recomendadas e saídas. Isso a gente tirou até do PMBOK. Então, para cada etapa, a gente fala assim, olha, você quer fazer o design do seu objeto? Então, a gente sugere um conjunto de práticas para guiar o professor. Essas práticas, elas já existem. Não foi a gente que inventou, mas a gente sugere. Tá? Então, por exemplo, eu vou mostrar agora para vocês as validações que a gente fez com os objetos. Então, a gente validou um objeto do tipo vídeo, tá? De animação. Aí o professor, ele pegou e utilizou essa prática de roteirização que já existe. Aí apareceu esse objeto de aprendizagem aí. Para cursos à distância, a gente sugeriu, faz o sumário executivo, faz o mapa de atividades, aí gerou o seu curso à distância. Tá? Então, por exemplo, esse curso, a gente validou a metodologia todinha com ele. Um outro exemplo de objeto de aprendizagem tipo animação, que até a professora Bia participou desse exemplo. E a gente está fazendo agora a validação com games. Tá? Então, esses aqui são exemplos de que a professora que fez esse esboço e o nosso desenvolvedor fez o game. Tá? Isso tudo é da parte de design. Eu poderia passar aqui mais uma hora falando sobre cada etapa da metodologia. Bom, pessoal, para terminar, então, fazendo um resumo, a produção de objetos de aprendizagem não pode ser considerada algo trivial, tá? Precisa pensar no usuário, na questão pedagógica. Existem lacunas nos processos de metodologias existentes, que a gente mostrou no artigo. Então, a gente propõe uma nova metodologia que foi fundamentada. Essa metodologia não é um processo, ela funciona como um arcabouço adaptado a qualquer processo de desenvolvimento, pode ser utilizado como um guia de conhecimento da área. O que a gente percebeu aqui? Isso aqui, que agora, nosso grupo todo, ele se norteia por essa metodologia, que acabou sendo um guia de conhecimento para a gente, porque as coisas de objeto de aprendizagem estavam todas espalhadas. A gente começou a juntar aqui. Tá? E já foi validado por vários tipos de objetos e é aderente aos diversos tipos de processos de desenvolvimento de software. Obrigada, desculpa ter atrasado o tempo. Muito obrigado pela apresentação, Juliana. A gente tem tempo para perguntas. Por favor, lá atrás. Oi. Nas características que você elenca logo no início, não tem granularidade. É proposital ou apenas passou? Não. Passou. Eu tirei o slide que falava de granularidade, porque eu teria que falar um pouco sobre granularidade, mas é um aspecto importante também. Tá? E a gente aborda no design. Então, no design, a gente pergunta para eles em quantos componentes você gostaria de dividir o seu objeto de aprendizagem? Porque a granularidade está muito relacionada com reuso.
Tá? É exatamente isso que eu ia perguntar. Vocês têm um banco de dados, uma ontologia qualquer que reúna todas as coisas que vocês têm? Não, ainda não. Tá bom. Não temos. A gente está preocupado com o processo, estamos desenvolvendo os objetos, validando, e a gente precisa muito desse repositório. Tá? É um outro projeto que a gente quer fazer. Obrigada. Na apresentação que você fez, inclusive esse desenho que você está apresentando aí, não tem muito claro justamente o foco no reuso. Eu esperava que, de alguma forma, né, já que você falou que era um dos principais focos da metodologia, viesse a aparecer todo o processo de busca de objetos de aprendizagem em outros repositórios ou nos repositórios de vocês, e toda a composição, né, desses objetos, para tornar o trabalho do professor mais rápido, né, tentando aproveitar alguma coisa ou pedaços, né, que já estivessem prontos. Eu não vi esse foco. Você poderia elaborar um pouquinho? Sim, obrigado pela pergunta, porque tem a oportunidade de falar sobre isso. Assim, quando a gente descreve cada uma dessas etapas, a gente coloca assim, quais são os componentes de reuso. Então, por exemplo, na descontextualização, o reuso começa quando a gente pergunta para ele assim, em quais disciplinas você pode utilizar, você gostaria de reutilizar esse objeto, tá? Aí, na parte de requisitos, a gente fala para ele assim, olha, antes de você desenvolver o seu objeto, você vai fazer uma busca no que já existe, até para verificar se o que você está querendo já tem e te atende. E se você não achar, você pode aproveitar a ideia. Tá? Na parte de arquitetura, que é fundamental para o reuso, é onde a gente pensa em dividir os objetos em componentes. Por exemplo, vídeo. Tá? Então, ao invés de a gente fazer um vídeo assim, de 40 minutos, a gente divide esses vídeos. Por exemplo, no curso de educação à distância, coisa simples. Uma aula, você não coloca assim, capítulo, unidade 1 da aula, no título da aula, porque isso faz com que você impossibilite o reuso para outra unidade de um outro curso. Tá? No desenvolvimento, orientando, tem técnicas para isso. Na parte de disponibilização, já a gente comenta sobre os padrões, sobre os metadados, sobre o SCORM. Tá? Agora, não existe uma ferramenta ainda que possa fazer isso para o professor, porque, na verdade, o que acontece? O professor ele vai passar a ideia para a gente do objeto. Hoje ainda é assim. No mundo ideal, ele vai poder desenvolver o dele. E ele vai ter que conversar com uma equipe que entenda. O que o professor precisa saber é que a ideia dele precisa ser reutilizada. E a equipe vai desenvolver. Tá? Se tiver uma equipe, se não tiver 2 pessoas, a gente consegue fazer. É porque a gente falando assim, essa metodologia parece assim, não é muito gigante, nossa, parece que é uma coisa de outro mundo. Mas não, a gente teve exemplo disso agora, aquele softwarezinho para celular, né, que a gente desenvolveu com 2 pessoas. Tá? Mas assim, o professor precisa extrair isso, precisa entender o papel dele, porque agora ele tem um novo papel. Ele está fazendo um papel de design aqui, de design instrucional, design de conteúdo. Ele precisa entender isso. Tá? E aí, é nisso que a gente entra e a gente dá curso, por exemplo, para treinar os professores. Os professores do FABC, eles entendem o papel dele e colaboram com a metodologia. Queria agradecer novamente a apresentação da Juliana. Obrigada. Eu vou apresentar uma revisão dos artigos do SBI, do UI e do W-Avalia sobre sistemas de avaliação da aprendizagem. Vou apresentar uma breve introdução, os métodos e os materiais, a análise dos recursos e as considerações finais. Bom, a avaliação dentro de qualquer sistema educativo, ele busca a qualidade no ensino e na aprendizagem. Para isso, a gente vai atrás, corre atrás do aperfeiçoamento e de diferentes métodos avaliativos, além do estabelecimento de critérios para um tipo de avaliação. É uma etapa obrigatória, tanto em ambientes virtuais quanto
em ambientes presenciais. Aí eu pus aí um exemplozinho do Manolito, né, que ele tirou um péssimo pela professora, e é para isso que a gente vem na escola todo dia. Se eu viesse de vez em quando, ainda vai, mas fazer isso com um freguês, que vem todo dia, né, um freguês assíduo, então o que a gente faz com esse freguês assíduo, né, no momento da avaliação? Então, é necessário identificar competências na interação docente-discente que nos mostrem boas práticas. Práticas dos professores que incentivem a criticidade, a autonomia, a participação, a autoria e mais uma lista de coisas que sobra, que é papel do professor estar trabalhando com seus alunos, né? E, para isso, no momento de avaliação, é importante diagnosticar como estão esses alunos no início do planejamento, que os autores chamam de avaliação diagnóstica. Depois da avaliação diagnóstica, a gente define conteúdos e metodologias, e ali falta um N, né? Considerando a questão do aluno individual, o aluno um ser único, e a questão cultural desse aluno. E, para isso, né, depois que eu defino esses conteúdos, eu devo acompanhar os processos e os progressos deste meu aluno durante a minha aula. E os autores chamam de avaliação formativa. No final do processo, eu vou atrás dos resultados que o meu aluno atingiu, que a gente chama de avaliação somativa. Bom, as tecnologias, né, vêm nesse sentido para ajudar esse professor a conseguir avaliar esse aluno individualmente e pelas suas características culturais. E, nesse sentido, as tecnologias acabam transformando algumas concepções, principalmente a ideia que nós temos hoje da aprendizagem vitalícia. A gente não aprende mais só lá na escola e não aprende mais só durante um período que nós ficamos na escola, né, de 10 anos, 20 anos, a gente aprende a vida inteira. E isso implica em novos propósitos da avaliação. A avaliação, então, vai além daquele trabalho que eu tenho lá em sala de aula, ela serve também para estar realimentando meus alunos, para eles buscarem aquilo que eles ainda não sabem ou em que nível que eles estão, realimentar os professores para eles mudarem, né, mudarem alguma coisa no seu conteúdo, os gestores, os funcionários, enfim, para cada um melhorar o seu fazer dentro do sistema educacional, né? Então, para isso é fundamental o avanço das pesquisas que busquem associar os benefícios e usos da tecnologia como suporte da prática pedagógica do professor e, obviamente, otimização do processo de ensinar e do processo de aprender. E lá vem o Manuelito de novo, né? Quem não entendeu, levante a mão. Aí o Manuelito levanta a mão. Diga, Manuelito, o que você não entendeu? De março até agora, nada. E é bem o que a gente encontra na sala de aula, né? Chega em novembro, a gente descobre que tem um monte na nossa sala de aula que não entendeu nada desde março. Tá? Então, como eu vou avaliar mais alunos individuais e com culturas diferentes, dando acompanhamento individual e diferenciado? Porque hoje eu tenho mais e mais alunos com a EAD, então eu tenho muitos alunos, né? E a avaliação do processo, né, aquela avaliação formativa que eu venho acompanhando o meu aluno durante todo o período da minha aula, ainda é um dos maiores desafios do professor, da prática de sala de aula. E aí vem o meu trabalho, né, com o intuito, nossa, ficou feio, com o intuito de subsidiar as pesquisas e as produções científicas. Eu fiz um levantamento, né, nos anais do SBI, do I, do W-Avalia, dos últimos 5 anos, perfazendo um total de 784 artigos que foram publicados, mas desses 784, 31 falavam de avaliação e acompanhamento
de sistemas de avaliação e acompanhamento para a sala de aula, né? Desses 31, 15 artigos foram selecionados porque eles estavam voltados para a questão da avaliação do processo, da avaliação formativa. Bom, sobre os recursos, né, os sistemas que foram descritos, alguns eram para ambientes presenciais ou à distância, tanto fazia, outros eram só para presenciais e outros eram só para uso à distância. Voltados à avaliação formativa, nós tínhamos que foi publicado em 2008, 6 publicados em 2010, 2 publicados em 2011 e 6 publicados em 2012. E desses recursos, né, 2 deles, desses 15 que a gente selecionou, 2 estavam voltados para avaliação formativa e somativa. 2 para avaliação diagnóstica e formativa. E 11 unicamente para avaliação formativa. Desses 15, somente 2 trabalharam alguma visualização dos resultados e dados para que os professores pudessem estar olhando de uma forma mais facilitada para apoiar a sua decisão, o que eu faço com esse aluno, né? Então, só 2 que tinham assim, um trabalho mais aprofundado com visualização de informações. Essa porcentagem é dentro dos 15, né? Mas é só para mostrar que mais da metade desses 15 recursos estavam voltados ao levantamento de dados e informações sobre a aprendizagem dos alunos. E isso faz com que esse sistema apoie o professor na sua análise de cada aluno e na tomada de decisão, o que ele vai fazer na aula de amanhã ou o que ele vai ajudar esse aluno. E favorece, quando eu tenho informação sobre cada aluno, isso favorece o respeito, né, favorece e respeita o ensino individualizado e diferenciado. Desses 15, 20% apontaram para uma tomada de consciência, quer dizer, era um alerta, olha, tem aluno com problema, mas eu não sei qual é o problema, né? Então, esses que apontam para a tomada de consciência de professores e alunos sobre a sua situação atual de aprendizagem, é importante para estar realimentando, né, o professor e o aluno para eles estarem procurando quais são essas deficiências, né? Elaborar seu trabalho, estudar um pouco mais. E um pouquinho, né, 13%, são voltadas a maneiras diferentes de aplicar a avaliação durante o processo. Então, não era que vai me dar informações sobre o aluno. É um jeito diferenciado de aplicar uma avaliação, né? E isso acabava, a intenção era incentivar os estudantes a fazerem a prova, a estudarem antes, se preparar para essa avaliação do processo. E, como considerações finais, né, a gente fez um olhar que as ferramentas, nesse sentido de avaliação, devem ser elaboradas, criadas, abrangendo as 3 fases da avaliação. Né? O sistema deveria estar apontando para as 3 fases, para o diagnóstico, para o processo e para a avaliação final. E, quando a gente olha assim, parece, né, que elaborar um diagnóstico de um aluno e verificar se ele aprendeu no final parece ser muito mais simples, porque olhar os dados, as informações. Ele fez, ele não fez, fez desse jeito, fez daquele jeito. Diferentemente de avaliar o processo de construção do conhecimento ou a necessidade de buscar uma outra metodologia. É diferente eu ver o que o meu aluno sabia, o que ele precisa saber, o que ele não atingiu, como que ele vai atingir. Então, avaliar o processo é muito mais complicado. E devido ao que? As diferenças culturais, a sua maneira de aprender, né?
E, por fim, é importante o criador afinar-se com especialistas, aí eu acho que eu falo um pouco do que a Juliana falou, né? Com a área educacional, no intuito de aproximar sua criação à realidade e às necessidades da sala de aula que nós temos hoje, tanto virtual quanto presencial. Essa é a minha fala. Obrigada. Muito obrigado, Valquíria, pela excelente apresentação. Queria saber se tem perguntas. Quem vai fazer a primeira pergunta? Ali atrás. Obrigado. Oi, na sua revisão sistemática aí, né, você verificou quais métricas ou o que eram observados pelas avaliações, como é que elas eram diferentes, que tipo de aspectos eram mais observados? No artigo está cada artigo que eu li, né, a gente fez uma descrição de cada recurso que estava descrito no artigo que foi lido, né? Então, alguns usavam, acho que é essa pergunta sua, mas alguns trabalhavam com a questão da autoavaliação, né? No sistema de avaliação de um EAD, por exemplo, trabalhava com a autoavaliação. Outros colocavam questões para o aluno responder e davam resultados, acertou tantos %. Outros, o artigo descrevia como foi feito o sistema do lado da engenharia, né, com o olhar dos engenheiros. Então, tem uma breve descrição, né, um resumo no artigo final sobre cada um dos recursos que foi escolhido. Tá bom? Mais alguém? Oi, boa tarde. Obrigada pela sua apresentação. Eu estou muito interessada na parte de avaliação, principalmente na questão de gerenciamento de tempo. Quando a gente mexe com essa parte virtual, né, o gerenciamento do tempo acho que é uma coisa super importante. Você viu alguma coisa relatada nesses artigos que você pesquisou? Não, de gerenciamento de tempo, não vi nenhum. Assim, tem aqueles dados, né? O aluno ficou tanto tempo online, mas algum que trabalhasse essa questão de o aluno fazer mais rápido ou fazer mais devagar, não vi, não. Posso fazer uma também? Nesses 15 estudos que você pegou, você tem uma noção geográfica deles espalhados pelo país? São vários grupos estudando, poucos grupos, ou você não lembra de cabeça? Não, aí você está falando geograficamente? De onde vieram? Não. Olha, podia ter feito isso, né, Rodolfo? Também separar por estados. Uma coisa que a gente observou, e aqui no resumo eu acabei não colocando, é que a gente vê, em 2010, nós tínhamos 6 artigos sobre avaliação do processo. 2011 caiu para 2. Aí, 2012, aumentou para 6 novamente. Então, o que a gente percebeu é que houve uma necessidade de estar se avaliando o processo do aluno, né, não só o resultado final. Só isso, mas por região fica para a próxima. Tá, porque desculpa, mas um dos avaliadores falou, aproveita, pega artigos do RB também e manda para uma revista, né? Então eu estou ampliando o artigo, estou mexendo nele novamente. Bom, muito obrigado de novo, então, Valquíria. Boa tarde, pessoal. Bom, o contexto inicial, né, do nosso trabalho, né, foi realizado por mim, o Otávio, o nosso orientador, que é o Crediné. Né, a gente visa primeiro essa situação, né, todo mundo aqui tem um dispositivo móvel, aí, um celular, um tablet, então justamente por isso a apresentação, que ela traz realmente isso. Então,
hoje as pessoas estão mais organizadas com os dispositivos móveis, né? Então você tem uma leitura diária que você pode fazer no tablet ou no celular, você tem uma agenda pessoal eletrônica que pode te avisar o que está acontecendo, o que você vai fazer naquele dia. A gente pode jogar também partidas de xadrez, seja online, né? São jogos simples, mas que a gente pode também estar aprendendo também. Isso tudo por meio, né, desses dispositivos móveis. Algo muito interessante também são os sistemas colaborativos que a gente tem. Por exemplo, o Waze é um sistema, né, voltado para trânsito, que você pode ver qual a melhor via de você, de repente, passar naquele lugar, né, se de repente tem mais opções de vias para você tá se movimentando, ou seja, e outras pessoas também podem ver você também, então fica algo colaborativo nesse sentido. O Runkeeper também, para quem gosta de correr, é bastante interessante também, que ele marca o tempo, ele faz um trajeto do mapa também por onde você passa. Então são situações que nos levaram a trabalhar em cima desses sistemas realmente para os dispositivos móveis, né? E isso, na verdade, ele reforça mais quando a gente fala de computação ubíqua, né, onde os usuários, por meio de dispositivos móveis, estão interconectados através da internet, né? Então, quando a gente traça justamente esses dois sistemas, são sistemas onde as pessoas estão interconectadas. Você, em qualquer momento, você sabe onde o outro está também, né? Então, isso, na verdade, vem a ser mais um reforço, né, quando a gente trata desse assunto. Bom, por exemplo, a gente poderia usar dispositivos móveis para fazer uma dinâmica, uma didática, por exemplo, uma escola, né, onde os alunos poderiam estar aprendendo utilizando dispositivos móveis. Então, por exemplo, numa dinâmica, o professor entrega para cada aluno um celular, por exemplo, e esse aluno sai para fazer um parque, para fazer simplesmente uma dinâmica onde vai aprender coisas sobre aquele parque, sobre aquele bosque, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem ali, ó, na tela do dispositivo móvel, aparecem as informações. São objetos virtuais que vão aparecendo, dando informações do mundo real, né, de coisas que estão acontecendo no mundo real. Então, ali a gente pode observar, tem alguns objetos aparecendo virtuais, ó. Então, a gente pode também utilizar o celular nesse sentido, né? Então, eu posso ter tanto jogos voltados para entretenimento, né, para diversão mesmo, e eu posso ter também jogos também voltados para a educação, para apoiar a educação. Bom, então, a partir disso, surge um projeto, que é o projeto Clicação, que foi o nome do projeto que a gente deu, né? Então, a gente viu realmente várias pessoas utilizando dispositivos, então, por que não a gente fazer então, algo voltado realmente para apoiar a educação? Então, surgiu Clicação, e do Clicação existe algumas vertentes, na verdade, do projeto. Então, a vertente nossa é o Aura, que é o Aventuras Locativas para a Realidade Ampliada, que é uma vertente do projeto Clicação, que é um projeto maior. Então, Clicação, por exemplo, né, ele possui um ambiente de autoria, o ambiente de execução, que é esse ambiente desse trabalho, e um ambiente de acompanhamento, né? O ambiente de autoria, vou apresentar para vocês, mas ele permite as pessoas criar as aventuras, né? Então, cria as aventuras no computador, né, na internet, então usa o mapa, vou mostrar para vocês o retrato dele, então cria, depois de criar, então, o aluno acessa no dispositivo móvel e vai fazer a sua aventura. E nessa aventura ele vai descobrir coisas. Bom, mas aí o professor, como é que ele vai acompanhar esse montão de aluno, né? Então, por isso existe um ambiente de acompanhamento, que é justamente para o professor ver onde esse aluno percorreu, né? Onde o sistema ele faz um trajeto, né? Por exemplo, tem aluno que pode sair perdido por aí, o cara foi do outro lado, né, ali que tinha que ir, então o professor fala, por que você foi para cá, né? Porque não fez realmente o percurso que teria que fazer. Então, ele pode, nesse momento, fazer perguntas realmente para o aluno e entender o que o aluno, por que ele fez aquela situação. Né? Por que você tirou, por exemplo, foto desse objeto? Né? Por que você gravou um vídeo desse objeto? Né? Por exemplo, dessa planta, ou daquele animal, por exemplo, que estava ali no bosque, por exemplo, né? Se a gente for usar um exemplo do bosque. Né? Então, a aplicação se divide nisso. Bom, quando a gente fala de jogos digitais locativos em realidade ampliada, a gente fala nessa ideia de posição, de locativo, né? Ou seja, você pode estar em qualquer lugar, né, utilizando a ideia locativa, que você usa um sistema de GPS, né, de geolocalização. Então, a partir desse momento, a gente consegue identificar aonde o aluno vai passando, quais são os pontos que ele vai deixando e o que ele vai fazendo nesses pontos. Né? E a realidade ampliada, aumentada, que a gente chama, quando a gente pode ver os objetos, né, virtuais no mundo real, né? Então, como eu mostrei para vocês ali o vídeo inicial. Né? E outro conceito importante também, quando a gente fala da telepresença, da imersão também.
né, onde a telepresença diz respeito à experiência da presença no ambiente proporcionado por mídias de educação digital, né? Então, quando a gente, por exemplo, está no mundo, por exemplo, virtual, você pode ter ali, podemos chamar assim, de avatares, que está ali como se fosse substituindo você naquele mundo real. O que acontece lá no Waze, por exemplo, né? Tem ali os seus avatares ali que estão presentes ali naquele mundo virtual. Bom, e aí baseado nisso, né, a gente tem vários conceitos importantes. Então, por que a gente faz isso? Justamente para apoiar as arquiteturas pedagógicas, né, para a gente ter, porque promove a aprendizagem. Então, a gente baseia aí em alguns conceitos importantes, né? Então, game-based learning, né, onde os jogos permitem que os estudantes sejam realmente produtores do seu próprio conhecimento. Então, quando eu dei o exemplo, o estudante sai para fazer essa visita, tira foto, grava o vídeo, um áudio, né? Ele está sendo produtor do seu próprio conhecimento, ele vai produzindo coisas ali, e é onde depois o professor pode realmente fazer as perguntas, pode fazer aquele momento realmente fazer reflexão para que o aluno possa pensar, possa voltar, né? Então, a gente usa esses 3 conceitos aqui justamente por isso. E aí a gente vê aí vários ambientes virtuais que, né, mas a gente poderia fazer isso em outro ambiente, por exemplo, o Second Life, né? A gente poderia estar no computador lá, com todo mundo lá, e a gente poderia visitar o bosque ou o parque, né, que a gente comentou. Bom, mas aí tem alguns problemas, que esses ambientes, né, não só o Second Life, mas os outros também citados, eles não permitem esse acompanhamento do professor individualizado. Então, o professor ali tem uma turma, vamos supor, de 50 alunos, como é que 50 alunos vão para o laboratório, e todo mundo fica no Second Life, o professor, como é que ele vai acompanhar o que cada um está fazendo? O que cada um está fazendo em determinada ilha, o que está produzindo nessas ilhas? Então, não tem isso. Também tem um ARIS também, que é que chega mais próximo à nossa clicação, né, ao Aura, que é um digital locativo, né? A gente fez alguns testes também com ele, e ele também tem esse problema também, ele não tem esse acompanhamento também. Outros problemas também é a própria... Não roda, por exemplo, dispositivo móvel, o sistema Android também, então tem algumas coisas que ele não tem. O Aura, ele roda tanto, né, multiplataforma para dispositivo móvel e Android, né, o que o Ares aqui não tem. Aqui, pessoal, eu estou mostrando aqui a arquitetura, que seria a arquitetura do Aura. Então, como eu falei com vocês naquele mapa inicial, tem aqui o dispositivo com o navegador web, onde fica aqui a parte do editor, né, onde vai realmente planejar essa aventura. Logo acima ali, a gente tem, então, envia essas informações para um banco de dados, e quando o aluno acessa um dispositivo móvel, que lá, sim, é o ambiente para executar, né, por meio do GPS, né, ou seja, então, identifica ali a latitude e longitude, onde o celular se encontra, onde você ali programou no seu dispositivo, no navegador web, e ele sai para a aventura. Naquele momento ali, então, a partir desse envio de posição, através do GPS, ele vai identificando. E isso tudo é gravado dentro em um banco de dados. Então, a arquitetura geral do Aura, tá aqui alguns atores que a gente tem dentro do Aura. A gente tem ali o criador, que é realmente quem vai poder criar a aventura, o editor, o observador, realmente, que vai observar, ou seja, né, seria o professor realmente para ver o que está acontecendo durante essa aventura, pode gerar relatórios, né? O usuário e o próprio aventureiro também, né? Que é o aluno aí que vai sair para realizar essa aventura. Aqui é o modelo do Aura, né? Algo importante de a gente destacar aqui nesse modelo, por exemplo, são os logs que tem, né? Então, tudo o que acontece no mundo realmente gera um log, e a gente consegue depois fazer verificar onde o aluno foi passando durante o percurso que ele fez, né? Por isso eu falei logo no início com vocês também, lembra que eu falei do mapa, que a gente consegue ver quais foram os pontos, foi parando. Então, o nosso modelo, ele trabalha em cima disso também, né? Dessa situação dos logs, né? O que foi acontecendo durante esse roteiro. Outra coisa importante também é que pode ser realizado também uma aventura em grupo também, né? Não precisa ser individual, pode ser em grupo. Então, o professor separa 3 grupos, por exemplo, para fazer determinadas coisas, determinadas missões. E os 3 grupos saem também. Então, o modelo é flexível também nesse sentido também.
Aqui é o ambiente, né, o de autoria, onde realmente vai planejar a aventura. Então, aqui tem alguns objetos ali. Aqui, por exemplo, foi um que eu realizei, que foi na UFES mesmo, né, lá na Universidade Federal do Espírito Santo. Então, o aluno, por exemplo, tinha que sair para fazer a manufatura de um bolo, né? Então, para isso, ele tinha que ir procurando os objetos, tinha que algumas missões para ele cumprir, até ele conseguir buscar todos esses objetos, para então ele ganhar uma recompensa, que é o bolo, né? Então, aqui é o nosso ambiente de autoria. Aqui é o acompanhamento. Então, observa aqui, eu deixei aqui algumas telas, mas aqui ele vai mapeando, ó, onde foi o caminho, onde foi o aluno foi passando, né? Tem ali, esses aqui são os avatares e tem os objetos ali. Então, vai passando. Tem mais coisas, só que para não estender tantos slides, eu deixei só para resumir mesmo. Então, o acompanhamento, a gente pode ver os objetos que os alunos foram utilizando, e ele pode, por exemplo, pegar o objeto virtual, colocar na mochila, que a gente chama de uma mochila virtual, e ele pode usar esses objetos também em outros momentos da própria aventura. E ele pode também utilizar em outras aventuras também, né? O que os nossos ambientes, que eu havia mostrado anterior, não permite. Então, ele pode pegar, vamos supor, se ele encontra um objeto, uma máquina, por exemplo, fotográfica, ele pode pegar essa máquina e pode utilizar isso daí em outra aventura, em outro momento. Aqui, por exemplo, tem a descrição do que o aventureiro fez durante a aventura. Então, ali, ele vai mostrando o título, a descrição, o que aconteceu durante aquele momento. Se ele pegou o objeto, se ele entregou o objeto para o mapa, né? Então, esse ambiente de acompanhamento visa justamente isso. Justamente depois o professor fazer essas perguntas, né? Por que você deixou aquele objeto? Por que você passou por este caminho? Né? E aqui a arquitetura do ambiente de execução, né? Então, a gente também tem ali o banco de dados. Ali tem um banco de dados próprio ali para o dispositivo móvel, justamente para não ter toda hora uma conexão lá no banco de dados, senão vai ficar, né, toda hora com a da internet. Então, isso daí poderia ser um problema. Então, deixou uma no próprio dispositivo móvel mesmo, tá? Então, só isso daí que muda, mas a posição GPS, então é enviado isso daí em tempo e tempo, isso é enviado para o banco de dados também. Bom, aqui é um vídeo bem rápido também, só mostrando como que foi feito. Aquele, por exemplo, lá da UFES, então eu deixei os objetos lá espalhados lá, e aqui ele tem, na UFES lá, os objetos. E aí foi feito, a gente fez uma aventura para recolher os objetos e para cumprir as missões, né? Então tinha que cumprir algumas missões. Então, para cumprir a missão, você tinha que tirar, por exemplo, uma foto, e foi tirada aqui uma foto, tinha que gravar um som, um áudio, então tinha algumas coisas para serem feitas, para então a gente conseguir os objetos, para depois conseguir o bolo, que era o objetivo final dessa missão. Tá? Então, nesse momento, ele vai pegando os objetos e aí vai aparecendo missão concluída, de acordo com o que ele vai cumprindo das missões. Bom, a gente poderia então, né, só para a gente, outro exemplo, fazer uma recepção dos visitantes, por exemplo, no CEBI. Então, você chegou aqui, por exemplo, na Unicamp, poderia ter ali fora ali um QR Code, por exemplo, todo mundo chegar lá no dispositivo móvel e trazer, por exemplo, o mapa da Unicamp, por exemplo, né? De repente alguém se perdeu aí e tal, deixa eu pegar o mapa aqui, grava então o mapa, e a partir disso daí poderia ter vários pontos com QR Codes, você poderia fazer essa leitura para identificar que sala é essa, que momento está acontecendo as apresentações. Então poderia ser também no dispositivo móvel. A gente poderia ter enredos também dentro dessa aventura, né? Então, situações, por exemplo, justamente para você aprender. Eu quero aprender, por exemplo, sobre jogos. Então, onde que está aqui a série, por exemplo, de jogos que reúne jogos? Então, já mostraria para você realmente ter... eu quero, por exemplo, alguma coisa sobre ambientes virtuais de aprendizagem. Então, poderia mostrar também sobre ambientes virtuais de aprendizagem. Você poderia ter níveis também, né? Então, se você, por exemplo, assistir 10 apresentações, você muda de nível, né? Vai para o nível 2, por exemplo. Se você fizer tantas perguntas, vai para um outro nível. Então, poderia ter níveis também durante o seu percurso aqui no CEBI também, né? Sistema de pontuação, então, poderia ter umas pontuações também para você. Poderia ter enigmas, armadilhas também, que poderia acontecer também, né? Alguma emboscada, por exemplo, você poderia perder pontos se você não deixar de
de vir na apresentação, então poderia ter situações parecidas com essa, justamente para motivar, né, os alunos realmente a estar participando mais ainda. Então, isso daqui poderia ser um exemplo de uma aventura acontecendo aqui no Congresso. Bom, a gente tem uma página que está no ar, a gente está alimentando essa página ainda, então, clicação.com é o nome da página. Tá? A gente tem outras aplicações que podem, né, como eu falei com vocês, o clicação é e a vertente, o que foi tratado no artigo foi justamente o Aura, né? E ele traz várias contribuições aí para a aprendizagem, desde quando a gente fala do aluno realmente ser autor, né, ele ser realmente protagonista, onde ele pode buscar, onde ele pode criar coisas, né? Então, o projeto visa justamente isso, para ele ter situações que possa aprender, e também para o professor ele realmente fazer esse acompanhamento logo de perto também. Então, alguns trabalhos futuros estão aqui descritos, né? A gente também tem outros também, a gente quer fazer algumas experimentações na própria UFES mesmo, em alguns parques também, jardins botânicos também, justamente para fazer mais testes, como é um projeto uma fase intermediária, então a gente está buscando ainda alguns pontos ainda para a gente fazer esses testes ainda. Então a gente está, nesse momento, terminando, na verdade, de fazer algumas implementações do projeto. Tá? Ampliação, por exemplo, para outras plataformas, ou mesmo, né, de acompanhamento que foi feito, né? Então a gente só está fazendo algumas melhorias também. Deixa eu só ver aqui. Bom, eu acho que é só isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação, Jadson. A gente abre agora para perguntas. Quem? Vou lá. Parabéns pela sua apresentação, achei super interessante. Principalmente, eu não entendia muito como é que é essa questão dos ambientes virtuais, então, não dos ambientes virtuais, mas da realidade virtual, poderia ser utilizada para os jogos, mas com os exemplos que você deu, eu achei super interessante. Mas uma coisa que eu vejo em relação a esses jogos, eles são sempre, o roteiro é pré-determinado pela pessoa que elabora o jogo, né? Como é um jogo determinístico, digamos assim. Teria como deixar isso mais emocionante, ou talvez não seja o objetivo, mas nesses role-playing games, quando o próprio jogador começa a criar as regras, ou isso fugiria do objetivo de um jogo educacional, assim, quando o professor sabe exatamente o que o aluno tem que fazer e a pontuação que ele vai determinar para aquela tarefa e o objetivo final, que é chegar nesse nível de... Obrigado pela pergunta, muito boa. Primeiro, é realmente flexível, então o professor decide as regras que vai ser colocado ali. Assim também poderia o aluno mesmo criar o seu jogo para outros alunos também participarem. Eu falei, por exemplo, o professor poderia criar aventura, mas um próprio aluno, vou criar uma aventura para os meus colegas participarem. E ele vai decidir as regras naquele momento, né? Então ele pode decidir. Ele pode falar assim, não, para cumprir tal missão, não precisa cumprir essa missão. Ele pode fazer tudo sem cumprir aquela missão. Ou ele pode falar, não, tem que cumprir essa missão para então depois ser aberto outras missões. Da missão, por exemplo. Tá. Mas aí o professor vai perder o controle da missão. Não, por isso o ambiente de acompanhamento. A gente tem ali para o professor, se for nesse sentido, por isso tem um ambiente de acompanhamento do professor e acompanhando o que foi feito naquela missão. Né? Independente se o aluno colocou para ser um requisito, por exemplo, aquela missão, mas o professor vai ter esse acompanhamento nesse ambiente. Não sei se eu te respondi essa pergunta, mas assim, o aluno professor ele pode decidir as regras que ele quiser. Isso não é fechado em não tem que fazer isso, mas ele pode decidir suas próprias regras, é flexível. Aqueles objetos que apresenta, né, quando você filma com o celular,
aquilo ali tem alguma associação com o que está sendo filmado, ou você pega a posição do GPS, não sei. Porque o Google ele tem algo que você aponta para uma estátua e aquela estátua na cabeça parece uma coroa lá. Qual é o nível assim que vocês conseguiram aí, em termos dessa parte, que eu acho que é bem complicado também? Só curiosidade. Tá, obrigado pela pergunta também. Nesse nível, né, a gente, em termos de reconhecimento ainda, de imagem, padrão, a gente não chegou ainda nesse nível ainda, mas sim, a gente quer chegar nesse nível sim, né, porque assim, ele pode andar, ele pode tirar, por exemplo, tirar uma foto de um macaquinho, por exemplo, mas ele pode tirar uma foto, por exemplo, do peixe que está lá. Tirar a foto do peixe. Bom, mas aí o professor, no ambiente de acompanhamento dele, vai ver, você tirou uma foto de um peixe, mas eu pedi para você tirar a foto do macaquinho. Né? Então, por que você tirou foto do peixe? Porque achei o peixe mais interessante tirar foto, o aluno de repente fala. Né? Então, mas não tem assim, esse reconhecimento ainda, né? Não existe, você tirou... A gente poderia assim, ter um agente inteligente, de repente fazer esse reconhecimento e falar, não, você está tirando foto do peixe, isso aí é um peixe. Né? Mas não tem ainda... É claro que o Clicação ele prevê também um agente inteligente para também fazer justamente esse acompanhamento mais detalhado, né? Para não ter tanto trabalho o professor olhar também todas essas fotos, mas ele pode olhar, né, o que foi feito. Então, a partir desse... ele vai ver, o aluno tirou foto do peixe, teria que tirar do macaco. Então, mas não existe ainda esse tratamento ainda. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu vi aí que você desenvolveu com Android, né? No caso, você pensou em utilizar alguma tecnologia, web mobile, por exemplo, como HTML5 ou jQuery Mobile, ao invés de desenvolver com Android? O desenvolvimento da parte do editor foi utilizando tecnologias, né, HTML5, da parte do editor ali, né, HTML5, PHP, a gente usou a API, né, uma das principais foi a API do Google Maps mesmo, né, por ser uma API aberta, a gente pode utilizar para desenvolvimento. No ambiente de execução, a gente utilizou o Android, né, mas também tem coisa em HTML5 também, está acoplado ali também, e a gente utilizou o JSON, né, para justamente enviar, né, essas informações. Deixa eu só voltar aqui na arquitetura. Aqui. Mas a gente também usou também o JSON também para justamente fazer esse envio de informações e recebimento. Né? Então, a gente utilizou também outras tecnologias justamente para ter essa facilidade e ser rápido também, né? Porque foi uma das coisas que a gente pensou logo. Né? Então, tem que fazer uma coisa que seja rápida e seja interativa e que dá suporte também ao que a gente estava pensando. Vou fazer mais uma pergunta aqui. Quando eu vi seu trabalho ali, lembra um pouco aquelas corridas de aventura na minha época que eu era mais jovem, tinha mais tempo, conseguia fazer corrida de aventura com bússola, na mata, né? E era corrida mesmo, né? Os grupos passavam um correndo pelo outro, era super divertido aqui. Me arrepiei quando eu comecei a me lembrar dessas coisas, né? Agora, você pensou em trabalhar esse aspecto por exemplo, uma corrida onde não só a aventura, mas também a parte de saúde, de esportes, ou seja, fazer algo até mais completo, né? Talvez fuja um pouco da educação, mas eu acho que pelo menos tem muita gente feito eu que ia gostar muito de trabalhar esse lado aí. Sugestão. Legal. Então, assim, a gente pensou em educação, mas não é só para educação. A gente pode utilizar, né, por exemplo, quando a gente faz eu vim, por exemplo, aqui para Campinas. Eu não conhecia Campinas. Então, assim, você tem que ir no mapa, por exemplo, no Google Maps, lá para ficar olhando lá onde fica o hotel, o caminho que você vai percorrer e tudo mais. Mas, por exemplo, você pode fazer um turismo, por exemplo, né? Vou fazer um turismo, não conheço a cidade, vou lá com o dispositivo móvel, vou andar e vou buscar essas informações. Então, você pode, né, é uma vertente também do projeto também. Se utilizar o próprio dispositivo móvel, você ir passando, por exemplo, ele lê a latitude e longitude daqueles prédios, por exemplo, e ele aparecendo ali realmente na tela, informações sobre aquilo ali, né? Informações sobre onde você está, informações sobre onde você se encontra. Mas também quando você perguntou também sobre corrida, por exemplo, né? Vamos fazer uma corrida, também pode ser utilizado também. Vamos fazer por que não fazer uma aventura, por exemplo, para quem vai chegar primeiro lugar, por exemplo. Você quer fazer uma corrida, né, um treino, por exemplo, você tem um tempo, né? A sua missão, por exemplo, essa semana é correr 5 km em 1 hora.
né, primeira semana, na segunda semana isso vai diminuindo. Então ele vai falar, sua missão foi cumprida, você cumpriu esse tempo aí realmente estabelecido. E aí próxima semana vão diminuir agora o tempo. Até você, né, ficar aí, correr aí as Pampulha, correr todas as corridas aí o menor tempo possível. Então, é possível sim você criar, por exemplo, aventuras para você e criando metas para você mesmo, né? Então, é uma aventura que você pode também estar participando também, sem problemas nenhum. Então, pode ser usado para educação, pode ser usado para diversas áreas. Tudo bem, parabéns. Obrigado. Aquela opção ali por gravar localmente, né, no banco de dados local, foi uma questão de performance mesmo? Vocês testaram uma outra solução? Porque você já poderia gravar, lógico, se o aluno tivesse um celular com 3G, né, acessando diretamente, né, sem problema de comunicação, de conexão, você já poderia gravar direto. Foi uma questão de performance? Vocês já tinham criado uma primeira versão que já gravava direto via API? Como é que foi esse processo? Obrigado pela pergunta também. Então, no início, a gente fez alguns testes, logo no início que a gente estava construindo o protótipo, né? E aí, assim, a gente viu realmente que demorava muito tempo, muito tempo mesmo, porque ele tinha que toda hora que mandar lá para o banco de dados. Então, às vezes demorava, às vezes a gente passava, por exemplo, da latitude, a gente, por exemplo, latitude e longitude, a gente não pode deixar exatamente, porque, por exemplo, se você coloca um objeto exato, latitude e longitude, vai que o objeto é em cima de um prédio, por exemplo. Não tem como a pessoa subir no prédio lá e pegar o objeto virtual. Então a gente tem que deixar um range, realmente um espaço para ele fazer isso. Só que, bom, mas aí o que acontece? Às vezes a gente passava do local, porque justamente uma das questões é da internet e performance mesmo. Então não tinha como fazer isso tão rápido assim. Então por isso a gente optou por esse banco de dados, né? Porque ele vem e ele faz, na verdade, uma atualização. A cada 10 segundos, se eu não me engano, ele faz uma atualização para o banco. Então tem um delay aí que ele faz essa atualização lá para o banco lá, mas ele trabalha ali localmente. Mas é justamente por isso, fazendo alguns testes e a gente preferiu fazer assim, né? Assim, pelo menos no primeiro momento o que a gente tem hoje, no primeiro momento é isso daqui, tá? Pelo menos assim, a gente fez alguns testes e funcionou. Só aproveitar que a gente tem mais alguns segundinhos. Duas perguntas relacionadas. Se o grupo for muito grande, a primeira, e a segunda, você permite colaboração entre várias pessoas num único objetivo? Não entendi a primeira pergunta. Se o grupo for muito grande de pessoas fazendo, você falou que o professor pode observar, mas como você gerencia, sei lá, você falou do SBIA, por exemplo, então vamos supor que todo mundo tivesse aqui, tivesse alguém lá por cima querendo resolver. Obrigado. Mas esse seria um bom experimento para a gente fazer, de repente, um próximo SBI, né? A gente não testou com um grupo muito grande ainda, né? A gente testou só com coisas pequenas ainda. Teria que testar com um grupo grande, né? Realmente fazer um experimento para realmente ter essa proporção. Bom, mas grupo pequeno a gente fez e suporta, né? Mas agora o grupo grande realmente a gente não fez esse teste. Outra pergunta sobre colaborativo, né? Permite sim, né? Por exemplo, no próprio dispositivo móvel, você consegue ver onde o seu grupo se encontra. Então, você está ali no dispositivo móvel, ele mostra ali os objetos, né? Mas ele mostra também os usuários também que estão logados naquela aventura. Fulano está aqui próximo aqui, vão lá, deixa lá nele lá, conversar com ele lá para ver se encontrou. Então, assim, você pode também ver onde os usuários também se encontram ali, né? Um chat também pode, né, implementado também, onde você poderia conversar ali também. Então, também tem isso também. E outra coisa também é que as pessoas também podem se ajudar. Então, como eu falei, a missão pode ser em grupo, então faz uma parte dessa missão e o outro faz outra parte. Então, um pode estar colaborando com o outro também, dentro daquela missão. Tá. Muito obrigado, Jadson. Vou agradecer novamente a ele. Boa tarde, como já foi dito, meu nome é Fernanda e eu vou apresentar um modelo de fórum de discussão com suporte às interações entre aprendizes, utilizando mapas conceituais. Esse é um artigo que foi fruto de minha dissertação e eu fui orientada pelo professor Evandro e pelo Fábio e está dando continuidade a Sani e a Emily a essa pesquisa. Então, aqui está o nosso roteiro. Inicialmente, nós vamos abordar o local que está inserido essa pesquisa, através da contextualização.
E aí veremos com a motivação, né, para darmos embasamento em nosso questionamento, e aí, em seguida, a proposta. No número 2, o suporte da pesquisa, né, vamos apresentar alguns trabalhos que dão suporte à nossa pesquisa, e aí viremos com o modelo proposto, onde apresentaremos os protocolos de interação e de negociação, e a representação do modelo do fórum por meio da rede petricolorida. E aí analisaremos os resultados e viremos com os trabalhos futuros e as considerações finais. Bom, este trabalho está inserido dentro de sistemas colaborativos focados em fórum de discussão educacional, né, já que fóruns de discussão possibilita acompanhar a interação por uma estrutura de árvore, permite também uma maior visibilidade das relações dialéticas entre os atores envolvidos, né, como professor, tutor e aprendizes, e também o fórum de discussão facilita a exploração de temas específicos em debate, né? Apesar dessas potencialidades do fórum, mesmo sendo uma das ferramentas mais utilizadas dos ambientes virtuais de aprendizagem, e inclusive do sistema UAB, ele apresenta algumas limitações, a exemplo do que vamos ver nos próximos slides, né? Por exemplo, Andriola e Loureiro já nos contavam de que das 144 mensagens trocadas dentro do fórum, entre todos os usuários, aproximadamente 91 deles se deram entre o grupo e o tutor, e praticamente apenas 2% entre pares de alunos. E, por outro lado, Jacobs e Fleury constataram que, das 434 mensagens trocadas no fórum entre os alunos, 11% delas foram respostas ao comentário de um colega, e o restante limitou-se à inclusão de apenas uma opinião, já que a participação tinha caráter obrigatório. Então, o modelo de aprendizagem do fórum ele não é colaborativo, né, diante de poucas interações entre os aprendizes. Então, nós vamos ver aqui algumas constatações, né, que a primeira delas que a maior parte das interações elas são direcionadas ao tutor, ficando o debate com isso dependente da atuação do tutor. Uma segunda constatação é que a porcentagem de mensagens enviadas pelo tutor foi mais alta do que a dos aprendizes. E uma terceira é que o tutor percebeu que raramente os aprendizes leem as postagens dos outros aprendizes. Então, com isso, a maioria das dúvidas que surgiram, né, já foram respondidas em postagens anteriores, mas como eles não prestam atenção nas postagens de seus colegas, isso acaba ficando despercebido. Então, diante desses questionamentos, aliás, diante dessas constatações, surge essa questão, né, de que forma viabilizar um fórum de discussão que diminua o papel hierárquico do tutor e leve os aprendizes a discutirem com mais frequência entre si. E daí vem a proposta, né, que é propor um modelo de fórum baseado em mapas conceituais, dotado de protocolos para interação envolvendo negociação nos casos de desacordos. Então, aí a gente apresenta alguns trabalhos que dão suporte a essa pesquisa. No primeiro trabalho de Herrera e Fuller, eles conseguiram integrar mapas conceituais em sua ferramenta assíncrona, mas essa ferramenta ela é bastante diferente do funcionamento do que vem a ser um fórum, que foi a ferramenta que eles criaram foi a Chacnomar. Já o trabalho de Fuchs e seus colegas, eles fizeram uso de um fórum, né, na qual eles chamam de AulaNet, e nesse fórum ele tem um aluno líder, na qual esse aluno ele é responsável por criar o tópico do fórum e lançar 3 questões. Porém, essas questões elas são lançadas aleatoriamente, não considerando com isso as contra-argumentações recebidas dos demais alunos. Então, os alunos que fizeram suas contra-argumentações acabam ficando sem um feedback, né, se essa contra-argumentação está de acordo ou não. E aí, com isso, não acaba gerando desacordos, né? Os alunos eles ficam sem esse retorno de suas contra-argumentações, já que após as contra-argumentações já são lançados questionamentos sem ter um retorno dessa contra-argumentação. E o trabalho de Hitchen, eles criaram protocolos de negociação para um processo de modelagem colaborativa e utilizaram diagramas, diferente do trabalho de Fuchs, que não utilizam. Então, a nossa proposta, o modelo proposto do fórum irá possibilitar representar o conhecimento por meio de mapas conceituais a partir de interações entre o tutor e aprendizes. Esse aprendizes, no nosso modelo, será do tipo colaborador e aprendiz-autor.
Então, esses aprendizes eles poderão argumentar o raciocínio pelo qual fez construir seu mapa, já que é necessário guiar o leitor através de uma narração do mapa, e ele também poderá adicionar novas informações que reforcem seu posicionamento daquele argumento. E no nosso modelo, ele fará também o uso de protocolos de interação e de negociação, que nós veremos nos próximos slides. Mas, antes disso, eu vou adiantar que o tutor, ao abrir o tópico do fórum, ele irá cadastrar o conteúdo a ser discutido e alguns conceitos relacionados a esse conteúdo. Então, cada conceito ele será trabalhado de forma paralela dentro do mesmo tópico do fórum. E daí, o primeiro aprendiz a participar de cada conceito, ele será denominado de aprendiz autor do mapa conceitual. E os demais aprendizes, eles serão denominados aprendizes colaboradores, na qual escolherão qual mapa conceitual do aprendiz autor ele terá mais afinidade. O conceito que ele tiver mais afinidade, ele irá escolher para começar a interagir com o líder deste conceito, que, no caso, é o aprendiz autor. Então, nada impede de que um aprendiz colaborador de determinado conceito possa participar de outro conceito como aprendiz colaborador também, ou que um aprendiz autor participe de outro conceito como aprendiz colaborador. E, então, o sistema ele irá definir o mesmo número mínimo de alunos colaboradores para cada conceito. Então, aqui está um exemplo da tela inicial, né? O tutor ele descreve o conteúdo a ser discutido, o assunto, e alguns conceitos relacionados ao conteúdo. Então, em cada aba está relacionado a um desses conceitos, na qual os alunos colaboradores irão escolher em qual desses conceitos, clicando em uma dessas abas, ele desejará contribuir. Então, aqui estão os protocolos de negociação, onde Hitchin ele sugere que as interações entre os usuários devem ocorrer por meio de protocolos expressos por ações. No caso do nosso modelo proposto, as ações que nós vamos utilizar será a ação argumentar, contra-argumentar e a ação contraproposta. Então, no caso da interação no nosso modelo, ela será sempre iniciada pela ação argumentar pelo aprendiz autor. E aí, dando continuidade, será disponível para o aprendiz colaborador a ação contra-argumentar e a ação argumentar. E aí, diante das interações recebidas, o aprendiz autor estará disponível a ele fazer uma contraproposta, caso ele não aceite os contra-argumentos recebidos do aprendiz colaborador. Então, ele adapta os contra-argumentos recebidos, e se ele aceitar, ele irá responder através de uma ação argumentar. Então, a ação argumentar ela poderá vir sequencialmente, quando não houver desacordos, e a ação contra-argumentar também, desde que por diferentes aprendizes colaboradores. No caso da ação contraproposta, isso não será possível. Então, a gente percebe que, do lado esquerdo, né, está havendo acordos, né, no caso aqui, o aprendiz autor ele aceitou as contra-argumentações, e aqui, no caso, o colaborador aceita a contraproposta do aprendiz autor. Então, a gente estabeleceu um limite de ações, né, em caso de que a negociação fique presa. Então, por exemplo, será permitido apenas 4 interações, onde ela é composta de 2 contrapropostas e 3 contra-argumentações. Então, aqui nós temos uma relação em negrito, que eu defini como interação negociativa inicial, né, porque a partir do momento que há uma contra-argumentação, e essa contra-argumentação, se ela não for aceita, né, então o aprendiz autor ela irá fazer uma contraproposta e aí a negociação inicia. Se não, há apenas um indício, né, porque se a contra-argumentação ela for aceita, houve apenas um indício de negociação, mas a negociação ela não foi efetivada. Então, se dentro desse limite ele não conseguir entrar em um consenso, é convocado o tutor, e se o tutor, por falta de experiência ou de alguma informação, não conseguir resolver, se convoca o professor. Então, aqui está um exemplo de interação do aprendiz autor em negociação, né? Nos 2 primeiros casos, a interação ela já está efetivada, né, onde a aprendiz autora, Maria, ela está argumentando,
E aí o aprendiz colaborador, Alan, ele está contra-argumentando a argumentação de Maria. Já no caso, aqui, esse terceiro caso, que está em andamento, a aprendiz autora disponibiliza, ele não está aparecendo, mas é a ação argumentar e a ação contraproposta, esses botões aqui mais abaixo. Então, percebam que no campo de resposta atual, né, no campo de resposta da aprendiz autora Maria, é reproduzido o mapa conceitual anterior. Então, isso faz com que ela tenha necessidade de entender o mapa conceitual alheio para que ele possa contribuir com o mapa conceitual de Alan. Né? E a gente consegue identificar essas contribuições através, a contribuição atual, através das relações em negrito. Sim, então aí também mostra um exemplo dos protocolos sendo usados, né? Então, a representação do modelo do fórum. Então, para quem não conhece redes de Petri, eu coloquei aí que o nosso modelo foi construído, foi descrito por meio da rede de Petri colorida, e aí uma rede de Petri, para quem ainda não conhece, possui locais, né, onde estão armazenados os tokens, e por isso são onde estão os elementos passivos da rede. Os locais são representados pelas elipses e as transições pelos quadrados ou retângulos, onde são os elementos ativos da rede, que são responsáveis por criar ou destruir os tokens. Né? Então, a rede ela foi desenvolvida por meio da CPN Tools, né, que é uma ferramenta que permite que a gente pudesse editar, analisar e validar os nossos protocolos de negociação e de interação. Então, para a construção de nossa rede, foi definido 5 regras, e que está bem descrita no artigo, talvez, não sei se vocês vão perguntar. 7 posições, também foram definidas 7 posições de variáveis que geram resultado. No caso, o I representa as informações iniciais enviadas pelo tutor. O N sempre será o número inteiro 2, né, que, adiantando, o número 2 a gente definiu como a ação argumentar, já que a gente viu naquela tela que a interação no fórum sempre irá iniciar pela ação argumentar por meio do aprendiz autor. E aí, o ABCDE serão acrescentados, né, serão endereçados por cada protocolo à medida que a ficha, né, à medida que o token, que é a ficha que representa a discussão no fórum, à medida que a ficha for percorrendo pela rede. Então, eu já adiantei aqui que o número 2, nós estamos fazendo uso da ação argumental, o número 1 pela ação contra-argumentar e o número 3 pela ação contraproposta. Então, aqui está o modelo do fórum, né, a simulação do modelo já executado. Mas eu vou colocar aqui o vídeo dela em execução. Já está aqui em andamento. Então, a rede ela inicia com 800 tokens. Com 800 tokens. E esses tokens eles percorrem pela rede de acordo com as regras estabelecidas previamente. Então, percebam que, dificilmente, um token ele passa para a ação mediation. Aqui, ó. Ou seja, isso significa que houve uma baixa sobrecarga de atividades do tutor, né, e os alunos conseguiriam depender menos da atuação dele. Ou seja, houve uma redução hierárquica da posição do tutor. E daí as regras elas geram esses resultados que estão aí em destaque em verde, e nós criamos algumas categorias para analisar esses resultados. As categorias foram as seguintes: interações colaborativas, indícios de negociação, interação negociada e negociação sem consenso. No caso das interações colaborativas, né, houve um resultado que não foi desejável, já que esse resultado aí está representando apenas 2 interações colaborativas, só 2 pessoas participaram. Já no caso de baixo, parece ser bem parecido, né, a diferença aí é com as terminações de 9, mas engana-se quem pensa que houve apenas 2 interações, já que quando ocorrem interações incontáveis, a gente modelou de uma forma que não pudesse
que não pudesse acumular essas interações colaborativas representadas pela ação argumentar, que é representada pela ação número 2. Então, elas são sempre alocadas e posicionadas na mesma posição, no caso aí, o A, se a gente for olhar na rede. Então, a gente sabe que aqui houve diversas interações, incontáveis interações por essa terminação 9, enquanto que, quando está terminando pelo 6, não, é só realmente as que aparentam aí. No caso do indício de negociação, como eu já havia falado, a partir do momento que há uma contra-argumentação, já há um indício de negociação. Agora, se essa contra-argumentação for aceita, houve apenas um indício mesmo. E se ela não foi aceita, a negociação ela é iniciada. Então, aí, houve um resultado razoável de apenas 3 interações. E, novamente, ocorreu interações incontáveis, tanto por parte da ação argumentar, como da ação contra-argumentar. E aí a gente identifica que houve incontáveis interações de ação argumentar por diferentes aprendizes colaboradores por meio da terminação de número 8. Por meio da terminação de número 8. E aí esse U que está em vermelho, houve diferentes aprendizes colaboradores que fizeram diversas contra-argumentações para a mesma proposta do aprendiz autor. Já na interação negociada, também a gente colocou aqui como resultado razoável, que houve 4 interações, e, mais uma vez, se repete as incontáveis interações pela ação, tanto pela ação contra-argumentar como da ação argumentar. No 4º caso aqui, aprendiz autor aceita os contra-argumentos recebidos. Desculpa. Os contra-argumentos recebidos. E aí, houve um consenso obtido dentro do limite de ações. Então, de última hora, eles conseguiram entrar em um consenso sem que fosse preciso convocar o tutor ou o professor, como foi o caso dessa negociação sem consenso. Que a gente pode observar que todos os resultados, eles não podem terminar com... A discussão não pode terminar com... Esse número 1, ele representa a contra-argumentação. Então, as discussões elas têm que entrar em consenso, elas têm que terminar com o número 2, que representa a ação argumentar. Então, nesse caso, foi necessário convocar o tutor para mediar ou o professor para conciliar. Que foram poucos casos, se vocês observarem aí, apenas 3 fichas passaram, dos 800, 3 fichas passaram para o mediation, e aí o tutor, o professor, precisou entrar em ação. Bom, como considerações finais, esse trabalho apresentou protocolos de interação a fim de organizar a distribuição de aprendizes por conceitos e tipos de usuário-aprendiz. Apresentou também protocolos de negociação, para conduzir a discussão entre os participantes, conforme a sequência de ações previamente estabelecidas. Propôs também a utilização de mapas conceituais como uma linguagem visual de apoio à interação em fórum, inclusive também resolve aquela situação do aluno não desperdiçar a contribuição dos demais, já que em seu campo de resposta é reproduzido o mapa conceitual alheio, então faz com que ele sinta a necessidade de ler para poder contribuir com o mapa do colega, e avaliou o modelo pela simulação formal através da rede de Petri colorida. Então, como trabalhos futuros que está em andamento, a implementação do modelo para ser integrado ao Moodle. E aí, com isso, será possível averiguar o nível de aprendizagem e aceitação da ferramenta. Averiguar o nível de aprendizagem em relação ao fórum tradicional que nós estamos acostumados. E aí, como outros trabalhos que não estão em andamento, gerar automaticamente um mapa conceitual que represente um feedback do tópico do fórum, e adaptar o fórum proposto a diferentes notações gráficas, como a desejo do tutor, como diagramas de classe, antologias e mapas mentais e outras. Obrigada. Perguntas?
Alguém entendeu alguma coisa? Eles estão tímidos, eu começo... Ah, tem uma lá. Boa tarde. E quando eu vi na sua apresentação inicial, você coloca aí, foi feita uma pesquisa. Essa pesquisa foi bem localizada, foi nessa instituição que você representa, porque quando eu vejo esses dados aí, eu acho que varia muito de instituição para instituição, eu acho que varia muito da dinâmica do curso em EAD, para que a gente tenha essa participação. Também nós temos, o papel do tutor é fundamental, né, nessas colaborações. Então, eu queria que você me falasse sobre esses dados iniciais, essas conclusões que vocês fizeram, se foi baseado simplesmente nessa pesquisa, com uma amostragem que eu achei relativamente pequena. Olha, eu encontrei cerca de 10 trabalhos que encontraram esse mesmo problema, desde no Brasil como fora. Então, a gente realmente se deteu a isso. E eu estou colocando isso porque eu fiz também alguns cursos à distância, eu já fui também tutor de alguns e participei de uns, e você observa que tem dinâmicas totalmente diferentes. Só dando um exemplo, participei de da Universidade Federal Fluminense, que tinha uma dinâmica maravilhosa, que de repente, mesmo com a integração dos componentes, a participação do tutor acaba não sendo tanto exigida. Há uma dinâmica entre os participantes. Outro, de repente, a equipe, os participantes não têm essa dinâmica, ou não está engatinhando ainda, então a presença do tutor é fundamental. Então, dependendo do curso, do grupo, essa participação do tutor torna-se mais ou menos fundamental para o andamento na discussão aí no fórum. E um ponto interessante também, eu percebo essa participação quando os fóruns tem uma nota avaliativa. Se o fórum não tem, os participantes acabam fazendo uma participação mais por obrigação. Você verificou isso também nessa tua pesquisa ou não? Esse trabalho de Jacobson, eles constataram que o restante, né, dos 11%, limitou-se à inclusão de uma opinião, já que a participação realmente era obrigatória. Agora, eu também vi uma pesquisa que informa que quanto mais o tutor participava, menos os aprendizes se interagiam entre si. Porque a gente também tem um problema sério nessas participações, é que, geralmente, se é dado uma semana para debater um tema ou 15 dias, os participantes, geralmente, ou fazem nos primeiros dias ou no final, e acaba ficando empobrecida aí essa discussão no fórum. Então, essa dinâmica, e isso que eu te falo que depende dessa participação do tutor, para que tenha essa dinâmica em todo o período dessa discussão, e que não fique localizado ou centrado só no início ou só no final do fechamento do fórum. Olha, no caso da gente, a gente criou alunos líderes de cada conceito, né? Então, eles estão pegando um pouquinho dessa posição do tutor, diminuindo a sua posição hierárquica para que ele apareça realmente só quando for necessário, assim, só, em último caso, quando não conseguirem entrar em um consenso. E aí, por meio das ações dos protocolos, talvez assim, essa história de eu não concordo com você, você joga lá o botão de contra-argumentar, isso talvez faça com que eles não deixe para a última hora, porque ele vai receber lá uma notificação de que alguém não está concordando com você, não vai ser simplesmente um comentário a mais, entendeu? Garanto que é a última pergunta agora, ou colocação. A escolha desse tutor. A escolha desse tutor. Porque a gente tem outro problema também,
que de repente o tutor não tem um conhecimento ou um preparo adequado para discutir determinado tema. Então o tutor sempre depende do professor, então tem que perguntar ao professor para dar uma resposta para o grupo, e isso acaba desestimulando também, e há um afastamento dos aprendizes na participação do fórum, porque fica dependendo muito da presença ou da decisão do professor, que geralmente é uma figura que está mais distante e acaba sendo o tutor esse papel só de mediador, de busca informação aqui e responde aqui. Eu não entendi. Qual foi a pergunta? Sim. Eu perguntei quanto à escolha do tutor, porque o tutor também ele tem um preparo para que ele realmente seja um tutor, ele primeiro tem que dominar o tema abordado ali. Porque nós temos casos assim de tutor que tudo que é colocado ele precisa buscar junto ao professor para tomar uma decisão ou para dar uma resposta ao grupo ou na discussão. Quer dizer, e a gente sabe que o professor é uma figura que é buscada em último caso. E dependendo da atuação desse tutor, quer dizer, fica ele basicamente um mediador entre o professor e o aprendiz. Então, nessa tua pesquisa, você verificou algum caso desse, ou que os aprendizes tenham essa baixa participação de acordo com a participação do tutor ou a mediação do tutor nesse processo? Olha, ela não foi experimentada. A gente está implementando ainda. Não sei se você entendeu isso. Tá. A gente não pretende implementar para integrar o Moodle, e aí vai depender do processo de seleção do sistema OAB. Não é isso? Queria agradecer novamente a Fernanda pela apresentação. Muito obrigado.